Olá, queria falar um pouquinho nesse vídeo sobre as redes de conhecimento produtivo. Acho que quem teve a grande sacada de colocar a discussão nesses termos foi provavelmente o César Hidalgo, né, que é um grande físico que virou economista também, né, um econofísico, e ele é um dos principais autores daquele Atlas da Complexidade Econômica. Né. Mais recentemente ele escreveu um livro muito legal que é Why Information Grows. Né. Depois eu vou deixar as referências aqui. Mas ele tem uma sacada muito legal das redes de conhecimento produtivo que são necessárias para se fazer bens sofisticados e complexos, né? Então pensa numa máquina sofisticada, numa turbina de avião, num carro, num submarino, num reator nuclear, né? Então o que ele vai mostrando, que depois de estar colocado dessa maneira é mais ou menos óbvio até, né? Mas ele vai mostrando que para se construir esses bens, a gente precisa de redes produtivas muito interconectadas, com conhecimento muito específico e muito interdependentes, né? Para entender melhor, vale fazer uma contraposição com commodities, que é a contraposição que ele faz e que todos esses autores dessa linha destacam. Né? Para você extrair commodity, não precisa de nenhuma rede produtiva com conhecimento sofisticado. Né? Para você pescar, basta você ter um barco, né? Uma vara, uma rede para você pescar um peixe. Para você extrair minério de ferro, basta um trator, uma escavadeira high-tech, né? Mas o minério de ferro ele é simplesmente extraído da natureza, né? Ou até mesmo se quiserem soja, café, açúcar, cana-de-açúcar, são bens extraídos da natureza, né? São commodities simples, por assim dizer, que não envolvem nenhuma sofisticação produtiva, né? Agora, quando você vai fazer um carro, por exemplo, uma Ferrari, né? Você precisa de muito detalhe, muita peça, muito conteúdo tecnológico e capital humano acumulado em cada uma daquelas peças, da conexão entre elas, como é que você transmite o mecanismo do freio, do motor, dos 500 cavalos, da aceleração, da roda, como é que o freio de carbono segura a roda, não pega fogo, né? E para produzir um bicho desse, você precisa de uma rede produtiva enorme, com várias empresas, todas interdependentes, né? Todas com muita sofisticação produtiva, com muito capital humano, que em geral pagam salários elevados, né? E são essas redes produtivas que trazem a riqueza das nações, né? Que trazem a produtividade, que trazem o conhecimento tácito produtivo, que os economistas gostam de chamar de capital humano. E aí que está o verdadeiro know-how, o verdadeiro filé mignon, né, de produtividade e conhecimento das sociedades. Né? A gente fez no Brasil algumas empresas e algumas redes produtivas assim. A Embraer é um belo exemplo, né, para você produzir um avião, por mais que a gente tivesse que importar as partes mais complicadas, tipo asa, aerodinâmica de asa, que é uma coisa que a gente não domina, o avionics, né, que é o software, ainda assim a gente conseguiu desenvolver uma rede de produtiva e de fornecedores ali na região de São José, integrados com o ITA, com o CTA, de metalurgia, de precisão, né, de mecânica de precisão, enfim, que é um belo exemplo disso que eu estou falando, né? Muito diferente de você plantar um canavial e tirar a cana, ou de plantar um cafezal. Tudo bem, é óbvio que tem cuidados e tem questões importantes também no trato do café e da cana, mas quando a gente fala de rede produtiva complexa e sofisticada, a gente está falando de muito mais do que isso, né? Pensa num Silicon Valley da vida que vai misturando tanto os produtos, né, os bens, quanto os serviços, né? Porque os serviços empresariais sofisticados também vão se integrando nisso. Né? Pensa hoje num exemplo até mais atual, em Shenzhen, na China, né, que faz 80% dos iPads do mundo. Eles têm uma rede produtiva sofisticadíssima ali, com milhares de produtores dominando técnicas, né, dominando a manufatura de coisas, vamos dizer assim, milimetricamente precisas, com conteúdo tecnológico enorme, de telas para iPhone. Agora eu estava vendo esses OLEDs flexíveis, né? Eles já estão fazendo na China um monte de fornecedores, já tem um ecossistema incrível lá de fornecedores capazes de produzir as telas que se curvam, né? Então tem um celular que abre e fecha, telas de computador que abre e fecha, a própria tela é curva, né? Hoje a Samsung domina esse mercado, acho que ela tem 90% do mercado, mas os chineses estão ali na cola, já eles conseguiram desenvolver esse ecossistema produtivo, essa rede produtiva sofisticada, né, para usar os termos do César Hidalgo, em mais um exemplo do salto fantástico da China para o desenvolvimento econômico. Né? Então, o grande problema no Brasil hoje é que a gente está perdendo essas redes produtivas. Né? Para quem me acompanha nas redes sociais, Twitter, Facebook e tudo mais, eu sempre não me canso de repetir isso. Né?
com o processo de desindustrialização, a economia brasileira está perdendo esse tecido produtivo, está perdendo essas redes de conhecimento produtivo, que a gente tinha com muita força nos 70, 80, até nos 90. Claro, o nosso conhecimento foi ficando obsoleto porque a fronteira tecnológica foi avançando, mas a gente já teve pleno domínio de muitas tecnologias que hoje a gente não sabe mais fazer, né? Não sabe mais fazer porque a fronteira andou, mas também porque as nossas redes foram completamente desmontadas, né? Ou porque a gente teve política macro errada, ou porque o câmbio ficou sobrevalorizado, ou porque os asiáticos realmente conseguiram no superar, por uma série de motivos. Mas o fato é que o Brasil empobrece a cada dia porque o nosso tecido produtivo está ficando cada vez mais dilacerado. Os nossos ecossistemas produtivos estão ficando cada vez mais pobres, mais fracos e sem conhecimento, sem capital humano acumulado, né? Essa é a grande questão dessas redes de conhecimento produtivo. Elas que acumulam o capital humano, né? Que os economistas adoram dizer que e é verdade, né? Que a riqueza das nações é o capital humano acumulado nas sociedades, né? Só que o capital humano ele não se acumula no minério de ferro, no café, na soja, no açúcar. Ele se acumula nessas peças, nesses bens e serviços altamente sofisticados e altamente complexos que resultam em produtos fantásticos, né? O César Hidalgo tem uma expressão maravilhosa, ele chama de cristais da imaginação, né? É até numa visão meio poética, né? Que esses produtos ultra high-tech são os cristais da imaginação, né? Então os manufaturados são, especialmente os high-tech, medium-tech, high-tech são os cristais da imaginação, que essa rede de engenheiros, né? Essa rede de produtores, de fornecedores, esse ecossistema é capaz de produzir. Eu estava vendo a coisa da Huawei, né? Nem sei como fala direito, que tem escrito muito sobre isso no blog, que ganhou as manchetes, né? Por conta da guerra comercial tecnológica de Estados Unidos e China, né? Na verdade, a guerra não é nem comercial, é uma guerra tecnológica, né? E eles têm 9 mil engenheiros na base deles, né? Eu estava vendo que fica ali perto da muralha da China, e óbvio, eles estão preocupadíssimos porque eles estão tomando retaliação de tudo que é lado dos americanos. Mas imagina 9 mil engenheiros, imagina a quantidade de coisas que eles estão produzindo e criando ali desse ponto de vista, né, de manufaturas super high-tech, né? Então isso é desenvolvimento econômico. Essas redes produtivas são desenvolvimento econômico. E é isso que o Brasil tem um pouco ainda, porque a gente é um país de renda média, mas estamos perdendo, está sendo destruído, né? Então a gente tem uma dilaceração das nossas redes de conhecimento produtivo e a gente volta a se especializar, que a turma gosta de falar do fazendão, né? O fazendão não tem rede de conhecimento produtivo, né? O fazendão é uma atividade praticamente extrativista, né? Nada contra, eu não acho que a gente tem que parar de fechar a nossa agricultura, longe disso. Eu acho que a nossa agricultura é uma potência e é super eficiente, super produtiva e a gente tem que manter isso e cultivar isso, mas achar que o Brasil vai viver só disso é uma loucura. A gente precisa desenvolver as manufaturas, medium tech, high tech, os serviços sofisticados. Todos os países ricos fizeram isso, né? Então não é uma coisa ou outra, né? É uma coisa e outra, né? Então a gente precisa investir. Obviamente que não vou ficar falando aqui porque precisaria de horas, né? Eu tenho repetido muito isso no blog, mas a gente precisaria pensar numa estratégia para reconstruir essas redes produtivas de conhecimento produtivo que passa necessariamente por uma reindustrialização, não aquela do passado, né? Não estou falando que a gente tem que sair produzindo aço feito louco, não é isso. A gente tem que achar nichos, né, de manufatureiros interessantes, né? Tem enfim, um leque gigante, dadas as nossas vantagens comparativas que a gente tem sim em manufaturas, não só em agrícolas. A gente teria que explorar isso e ver quais nichos e onde a gente poderia evoluir para reconstituir essas redes produtivas no Brasil, né? Sem isso, lamento dizer, mas a gente não vai a lugar nenhum, né? Não vai ter como sustentar uma população de 210 milhões de habitantes na base da pesca, na base do milho, na base da cana, na base do café, na base da soja, com milhares de pessoas em serviços não sofisticados, tradicionais, do tipo motorista de Uber e manicure, pedicure, etc. e tal. Então, vou parar por aqui para não ficar muito longo, mas eu queria destacar essa importância das redes produtivas, das redes de conhecimento produtivo, né? Que é isso que está no pilar da riqueza das nações e é isso que o Brasil perde a cada dia que passa.